agora entra instrução normativa, com um único item que mudou. Quem sabe o item que mudou? Instrução normativa com um único item que teve alteração. Um único item que teve alteração. Eu vou falar desse item, né, para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, vai estar aqui esse item. Tá. Já vou falar aqui dos próximos. Vamos lá. Galera, instrução normativa vai ser publicada amanhã, tá? Amanhã é o que eles falaram, pelo menos. Dia 28 de fevereiro vai ser publicado no Diário Oficial. Então vocês já conseguem visualizar. O professor vai falar dela também no intensivo dos dias 6, 7 e 8. Para quem é aluno, né? Eu vou levar para dentro do curso isso. O que mudou? Só um item, mas vamos lá. Quem está obrigado a entregar a declaração? Ó, R$ 28.559,70 se você recebeu de rendimento tributável, tá? Então, salários, férias e tudo mais, né? Se você recebeu no acumulado, tá? Tem 2 trabalhos, juntos 2 trabalhos, é a renda acumulada. Recebeu mais de R$ 28.559,70, é obrigado a entregar a declaração. Isso não mudou e não muda há muitos anos, é a mesma coisa, tá? Segundo item, recebeu de rendimentos isentos, não tributáveis e tributáveis exclusivos na fonte, um valor acima de R$ 40.000. O que é um rendimento isento? Eu te dei o exemplo, pensão alimentícia, agora é isento. Recebeu mais de R$ 40.000, precisa entregar a declaração. Recebimento de doação é isento de imposto de renda. Recebeu mais de 40 mil de doação, precisa entregar imposto de renda. Recebimento de herança. Herança para imposto de renda também é isento de imposto de renda, o recebimento. Tem um código específico dentro da ficha de rendimentos isentos, que é transferência lá de herança ou doação, o mesmo código de doação. Recebeu mais de 40 mil, tem que entregar imposto de renda. Só para vocês entenderem aqui, isso não mudou. Isso aqui vem de muito tempo, tá bom? Tá claro? Coloca no chat. Vamos lá. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto. Ganho de capital é você vender algo por um valor muito superior ao que você pagou, né? Então, exemplo de uma casa, de um carro, eu sempre falo para os alunos, principalmente os alunos de dentro do curso, né? Também falo no Instagram e falo nos intensivos, simula no GCAP, para você ver se você está isento ou não. A melhor forma de você saber se você tem que pagar imposto de renda sobre ganho de capital é simulando no GCAP. Eu considero o GCAP um dos programas mais automatizados da Receita. Queria eu que a declaração anual fosse parecida com o GCAP. Eu gosto demais. Tem as perguntinhas ali, você vai respondendo as perguntinhas, coloca valor, coloca data, o próprio programa te mostra se você tem que pagar o tributo ou se você não tem. Ele já traz a DARF para você, ele também te dá a possibilidade de você exportar tudo para a declaração anual para não ter que preencher tudo na mão de novo. É muito bacana. Então você está com dúvida sobre qualquer coisa que envolva ganho de capital, venda de casa, venda de carro ou algo do tipo, baixa o programa e simula lá, cara. O próprio programa te dá a resposta, é muito rápido e muito automatizado, é bem bacana. Tá bom? Vamos lá. E o item que mudou, olha aqui, ó. Realizou operações de alienação em bolsa de valores e mercadorias. Vocês lembram como que estava esse item aqui antigamente? Quem lembra, coloca aí no chat como que estava esse item antigamente aqui. O que acontecia? Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. Antigamente, né, até o ano passado, quem fez qualquer tipo de operação em bolsa tinha que entregar a declaração. Isso aqui dava uma briga enorme. Então, por exemplo, você investiu 1 centavo na bolsa. Só o fato de você transitar em bolsa te obrigava a entregar uma declaração. Muita gente ficava brava com isso, né? Isso vem há muito tempo, dava muita briga, muitas pessoas aí travavam a cabeça por conta disso. Mas, professor, eu tive prejuízo. Mas não é sobre prejuízo ou lucro, é sobre ter investido na bolsa. Mas, caramba, professor, mas por quê e tal? Então dava uma briga muito grande, né? Só que a gente sempre vinha aí conseguindo orientar a galera. Outra coisa que deixava essa galera muito perdida é a questão do que é investir em bolsa. O que passa por bolsa? Você já tem claro o que passa por bolsa? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, o que não passa por bolsa, que é investimentos. CDB não passa por bolsa, quem cuida são os bancos, certificado de depósito bancário. Tesouro direto não passa, né? Tesouro direto, um título do governo, não tem transação em bolsa, é um título de renda fixa, como nós falamos. A própria poupança, que muitas pessoas ainda enxergam isso como investimentos, né? Algumas, não passa em bolsa.
LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito agrícola, aqueles títulos que você compra no próprio banco, muitas vezes, né? São os famosos títulos de renda fixa. Eles não passam em bolsa. O que que passa em bolsa? Ações passam em bolsa, BDRs, que é o documento relativo a uma ação de uma empresa de fora do Brasil que você investiu, ETFs, que são índices, né? Passa em bolsa, fundo de investimento passa em bolsa. Então, esses são os tradicionais. Aí tem as formas de investimento. Você tem day trade, que é compra e venda no mesmo dia. Você tem swing trade, ou operações comuns, que é comprar e vender em dias diferentes. Você tem opções, né? Que você tem opção de compra, opção de venda, transita em bolsa. Você tem os títulos de mercado futuro também lá, né? Tem os mini índices da vida, você tem ouro, enfim, você tem uma saga de produtos que passam por bolsa. Uma dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: fundo imobiliário passa em bolsa, tá? Uma dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: vocês querem saber quais produtos passam em bolsa? Sem erro, é só vocês abrirem o site da bolsa e cliquem em produtos e já era. Você tem uma lista de produtos. É que muitas pessoas ficam batendo cabeça pela internet, no UOL da vida, Yahoo, em vez de buscar informação na fonte. Abre, eu vou mostrar no intensivo para vocês, tá? Mas para quem é do curso, eu criei 19 aulas só de investimentos. Então, lá vocês conseguem ver isso. Mas é só você entrar no site da B3, ver lá produtos, renda variável, você já tem a lista de todos que passam em bolsa. Você quer saber se o seu cliente investiu em bolsa? Você pega o comprovante de investimento dele, olha se o título que ele investiu é um daqueles títulos da lista de renda variável que você pegou diretamente no site da bolsa. Acabou. É assim que funciona. É uma forma mais rápida, mas eu vou mostrar isso no intensivo para vocês, beleza? Fiquem tranquilos. Para quem não é aluno, para quem é aluno já tem dentro do curso. Então, antigamente, 1 centavo transitado em bolsa te obrigava a entregar a declaração. Agora eles mudaram isso, eles justificaram que com os dados da B3, eles analisaram que muitas pessoas aí, como eles falaram, os jovens, né? Os jovens aí começaram a investir em bolsa e até mesmo valores pequenos, então não faz muito sentido eles manterem da forma que estava. Aí eles mudaram essa parada e pegou muita gente de calça curta. O que eles colocaram agora? 2 regras, né? Ó, realizou operações de alienação em bolsa de valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma seja superior a 40 mil reais, ou com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Porque se vocês se dispersarem aí no chat, começarem a trocar ideia e não prestar atenção, vocês não vão entender. Esse daqui é um dos pontos, é o principal ponto de mudança. Qual foi a principal mudança na declaração do imposto de renda para 2026 e 2023, né? Ações. Então chegamos aqui no ponto principal, para fechar com chave de ouro. Presta atenção nesse aqui, que é um dos temas que trava a cabeça de todo mundo, que é a parte de investimentos, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, prestem bem atenção e depois eu interajo com vocês no chat. Beleza? Tranquilo? Posso começar? E detalhe, criptoativos não passam em bolsa, não tem uma regulamentação pesada ainda, né? Tem uma instrução normativa que é a 1888, mas não passa em bolsa. Você não precisa ter uma conta numa corretora abaixo da CVM para investir num criptoativo. Criptoativo não passa em bolsa, tá? Isso tem que ficar claro. Criptoativo não passa em bolsa. O que passa em bolsa são ações, fundos de investimentos e assim sucessivamente. Então vamos lá, presta atenção aqui, tá? Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Eu coloquei um slide em branco, deixa eu anotar nesse slide em branco aqui. Deixa eu abrir aqui a minha outra parte. Espera aí que já vai aparecer para vocês, tá? Eu vou dar o exemplo para vocês entenderem essa bagaceira. Eu não quero vocês travando a cabeça com isso aqui, hein? Vamos lá. Nova regra. Nova regra para quê, professor? Para pagar imposto? Não, nós não estamos falando de pagar imposto. A questão de pagar ou não mudou, continua mesmo. Estamos falando de entregar a declaração. Nova regra, tá? Vai ser o seguinte agora. Primeiro, né? Operações acima de 40 mil. O que isso significa? Que se eu tenho, por exemplo,
ações da Petrobras, se eu tenho ações da Petrobras e eu entrei fazendo uma venda, olha só, é alienação, tá? Eles estão falando de alienação aqui, ó, se liga só. Não é compra, isso tem que ficar claro. Não estamos falando da compra. Comprei mais de 40 mil de ações. Sou obrigado a declarar? Não é isso que está sendo analisado. É alienação. O que significa alienação? Você se desfazer daquele bem que está na sua carteira. Isso tem que ficar claro. Coloca no chat para mim se está claro. Por favor. Tá claro isso? Seu cliente comprou 45 mil de ações. Ele só comprou, que faz o famoso buy and hold lá, né? Compra e não vende nunca. Ele tá obrigado a declarar só porque ele comprou 45 mil? Sim ou não? Em cima do exemplo que eu dei. Isso aqui é uma das partes mais importantes da nossa aula aqui. A resposta é não, porque a Receita Federal trouxe um item importante. Ela tá falando de alienação. Alienação é você se desfazer do bem. Tá claro? É se desfazer. Uma venda, por exemplo, é uma alienação. Tá claro ou não tá claro? É a nova regra, tá? Então vamos lá. Sabendo disso, comprei ações da Petrobras. Vamos lá. Comprei ações da Petrobras. Paguei 65 mil reais. Sou obrigado a entregar o imposto de renda somente por conta disso? Sim ou não? A resposta é não. Por que não? Porque somente a compra não starta a obrigatoriedade de eu entregar. Tá claro? Vamos lá. Essas mesmas ações da Petrobras que eu comprei por 65 mil, eu fiz uma venda num total de 25 mil reais. Vendi. Venda, né? Venda de 25 mil reais. Sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Coloca no chat. Venda de 25 mil reais. Baixei da minha custódia 25 mil reais. Fiz uma venda de 25 mil reais. Sou obrigado a entregar a declaração? Sim ou não? De novo, olha a regra aqui, ó. Realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, cuja soma foi superior a 40. Eu vendi 25. 25 é menor ou é maior do que 40? É menor. Se é menor, eu tô obrigado a entregar a declaração somente por conta disso aqui? Depende. Depende do que, professor? Depende da segunda regra que tá aqui, ó. Com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. O que isso significa? Que se eu vendi um valor menor, do que os 40 mil, que tá na primeira regra, né? Mas esse valor que eu vendi, né? O ganho que eu tive, o ganho por tributável, aí sim eu tenho que entregar a declaração. Essa parte confunde um pouco, tá? Mas eu vou explicar de novo, fiquem tranquilos com isso. Vamos lá. Qual que é a regra? Não vai mais levar em consideração o valor que eu comprei, tá? O valor que eu paguei, não leva mais em consideração, né? Claro, eu não tô falando aqui de bens que passam de 300 mil reais, porque tem aquela regra, se você tem bens cuja soma passa de 300 mil reais, né, então você tem que entregar a declaração. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais de ações que eu comprei, só que eu tenho uma casa que me custou 290 mil reais. O valor da minha casa, mais o valor das minhas ações, bate 300 mil reais. Isso me traz a obrigatoriedade de entregar a declaração. Eu não tô falando disso, tá? Tô falando somente do item de ações. Comprei ações, tá abaixo de... Comprei ações, o valor que eu paguei ali, levando aqui em consideração, né, não vai impactar essa análise. Vendi ações, alienei, abaixo de 40 mil, eu sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Depende do quê? O lucro que eu tive, tá? O lucro que eu tive, ele foi tributável? Sim ou não? Mas, professor, por que tem essa parada de ser tributável ou não? Porque existe mais uma regra na declaração do imposto de renda, que é aquele limite de 20 mil. Quem lembra desse limite? Então, se você vendeu ações ali no swing trade, né? Cujo limite de venda é até 20 mil,
todo o lucro que você tiver é isento. Você coloca na ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Você não oferece ele para tributação, porque você fez uma operação até 20 mil reais. Isso já existia, tá? Então, comprei ações da Petrobras e vendi 19 mil reais de ações da Petrobras, né? Eu pagava imposto se desse lucro? Não, porque a minha venda foi somente 19 mil reais. Tá abaixo do limite de 20. Então, todo o lucro que eu vier a ter é rendimento isento. Essa regra continua. Aí agora eles vieram e colocaram mais coisas. O que eles colocaram? Se eu faço uma alienação de 40 mil reais, eu sou obrigado a entregar o imposto de renda? Depende do quê? A venda que eu fiz, que vai até 40 mil reais, o lucro que eu tive é tributável? Se ele entra na regra dos 20 mil, é isento. Então você não é obrigado a entregar a declaração. Se ele não entra na regra dos 20 mil, é tributável. Então você tem que entregar. Para facilitar mais ainda a vida de vocês, sabe uma operação de venda que é 100% tributável? Vocês sabem? O day trade. Day trade é tributável. Day trade não tem o limite de 20 mil. Você fez a operação em day trade e você teve lucro, você tem que pagar o imposto. Não interessa o valor que você teve de lucro, você tem que pagar o imposto. Então, para quem fez operação em day trade, mesmo que seja abaixo de 40 mil reais, vai ter um lucro tributável. Esse lucro tributável starta a segunda regra, que é essa de baixo, ó. Com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. Logo, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Em outras palavras, conclusão, day trade, né? Day trade que teve lucro é obrigado a entregar a declaração, é isso. Tá claro? Sim ou não? Isso aqui é mensal, tá? O limite de 20 mil é mensal. Tá claro? Sim ou não? E o limite de 40, a gente tá falando do ano inteiro, tá? O limite de 20, lá, dos 20 isento, eles colocam por mês lá, né? O 40 é o ano inteiro. Tá bom? Tá claro? Entenderam agora? Então vamos lá, vamos seguir no exemplo aqui. Quero ver se vocês entenderam mesmo. Lembra que eu falei das ações da Petrobras, né? Então vamos lá, ó. Ações da Petrobras. Comprei ações da Petrobras, paguei 65 mil. Sou obrigado a entregar o imposto por causa disso? Não. A não ser que eu tenha outros bens na minha ficha de bens e direitos que somados aos 65 mil passe de 300 mil reais. Aí eu sou obrigado a entregar, tá? Se eu não tenho, a resposta é não. Agora eu vou fazer uma venda. Eu vendi 25 mil reais desse valor que eu comprei. Isso. Vendi 25 mil reais. É uma venda inferior a 40 mil. Eu sou obrigado a pagar imposto de renda? Depende do quê? Esses 25 que eu vendi é do quê? É day trade? Se foi day trade, eu tive lucro? Se eu tive lucro, eu sou obrigado a entregar. Porque no day trade não tem tempo ruim, cara. Esquece. Esses 25 mil é swing trade? Compra e venda em datas diferentes? Passou do limite de 20 mil, que é a outra regra. Então, se eu tive resultado positivo, a diferença vai ser tributável, que no caso seria o 5, né? Então, logo, eu sou obrigado a entregar o imposto de renda. É assim que vocês fazem a análise. É um pouco confuso, mas é a lógica exatamente assim. Outro exemplo para vocês entenderem. O que já existe? O que já existe? Já existe há muito tempo, tá? O que já existe há muito tempo? Alienei, né, operações de bolsa em até 20 mil no mês. Se eu tiver lucro, sou isento. Logo, declaro em rendimentos isentos. Não vai para a ficha de renda variável, não vou pagar imposto. Por quê? Porque eu alienei até 20 mil. Exemplo. Fiz uma venda de 14 mil reais. Vendi. Ganhei 7 mil reais nessa venda. Esses 7 mil reais, eu pago imposto sobre ele? Pago IR? Não. Por que não pago? Porque a minha venda foi inferior a 20 mil reais. Essa regra já existe.
Para tudo? Não, somente para swing trade, que é operações comuns, né? Comuns, que é compra e venda em dias diferentes. Tá claro? Isso aqui já acontecia, tá, galera? Já acontecia. Sabendo dessa regra dos 20 mil, que ela é bem conhecida no mundo dos investidores aí, né? A regra dos 20 mil. Sabendo disso aqui, os caras criaram mais uma regra. Qual que é a próxima regra? Quem fez alienações em até 40 mil no ano não precisa entregar a declaração somente por conta disso. Porém, se esses ganhos forem sujeitos a tributação do IR, aí sim lascou. Tem que entregar essa bagaceira toda. Beleza? Agora vamos lá. Exemplos aqui. Fiz uma compra de ações em 50 mil. Não sou obrigado a entregar, porque a gente não está falando de compra, a gente está falando de alienação, se desfazer do bem, uma venda. Outro exemplo. Vendi 38 mil reais de ações. Sou obrigado a entregar a declaração? Depende. Do que depende? Do meu lucro. Depende do meu lucro. Depende o que do meu lucro? Depende quanto foi o meu lucro e se esse meu lucro é tributável ou é isento. Qual é a única forma do meu lucro ser isento? Se a minha venda fosse menor, se a venda fosse menor que os 20 mil inicial, que eu falei para vocês que já existe, tudo que eu tivesse de lucro seria isento. Só que eu vendi 38, passou muito daqueles 20 da regra que já existia. Aí eu preciso analisar. Esse lucro é de quê? Se for day trade, infelizmente, eu tenho que pagar imposto, não tem a isenção. Infelizmente, pago IR. Se eu pago, logo sou obrigado a entregar a declaração. Se o meu lucro for de outras operações, como swing trade, compra e venda em datas diferentes, logo, o que eu preciso analisar? A operação foi abaixo ou foi acima de 20 mil, que é a regra que já existia? Se foi acima, no caso, vendi 38 mil. Imagina que eu tivesse 8 mil de lucro. Como eu fiz uma operação acima de 20 mil, os 8 mil de lucro é tributável, vai para a ficha de renda variável. Então, tenho que entregar a declaração, porque o meu lucro é tributável, fugiu de todas as regras. Mas, se eu vendesse, né? Se eu vendesse 18 mil em ações e tivesse um lucro de, por exemplo, 60 mil. Vai que o cara deu uma sorte. Esse 60 mil é tributável ou não? Não. Por quê? Porque o valor que eu vendi é 18 mil. 18 mil é menos ou é mais do que o limite de 20? É menos. Logo, todo o meu lucro é isento. E por ser isento, eu não sou obrigado a entregar a declaração. A entregar.
Entenderam? Coloca no chat. O professor literalmente, basicamente desenhou aqui, né? Mas isso aqui é para vocês terem a mente mais aberta. Coloca no chat. Clareou a cabeça de vocês? Eu vou falar disso aqui no intensivo para vocês. E quem é aluno do professor, tem só 19 aulas a gente falando desse tema, né? Para quem já é aluno do curso de formação em especialistas em imposto de renda, tem 19 aulas só desses assuntos aqui. Agora, quem vai estar no YouTube comigo lá no intensivo, eu vou fazer mais exemplos, mas eu quero saber, você entendeu a lógica? Não adianta, você não vai decorar isso aqui agora do nada. Para quem nunca mexeu com isso aqui. Você não vai ler agora e vai falar, decorei. Não vai ser assim. Você vai ter que reler, vai ver de novo, aí você usa outros exemplos, muda os números. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Aí vocês vão começar a associar. Mas a regra é essa. Existia a regra dos 20, agora eles criaram uma regra dos 40. Foi isso. Já existia a regra dos 20. A própria regra dos 20 já bugava a cabeça de muita gente, para falar a verdade. E aí? Que confusão, né? Buguei. Tiraram foto. Eu vou mandar o material para vocês. Eu vou mandar, pode ficarem tranquilos que eu vou mandar o material. Galera, esse foi o tema, assim, que mais impactou, né? Foi a principal mudança. Vocês têm que devorar isso aqui. Então, se apeguem no intensivo e nas aulas para quem já é aluno, porque isso aqui foi a principal mudança. Para quem já é aluno, eu simplesmente vou adaptar lá. Eu vou criar mais uma aula falando desses 40 mil. É isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma aula de atualização para os alunos falando dos 40 mil. O resto continua a mesma coisa, não mudou, entendeu? Então tá bem tranquilo, tudo que tá lá tá válido. Eu só vou tirar aquela questão de quem investiu mais de 1 centavo na bolsa tem que entregar, aquilo já não existe mais, e vou gravar ali uma aula falando dos 40 mil, é isso. O resto continua. E aí? Vocês entenderam ou não? Você, ó, essa parte aqui é a parte que a galera mais ganha dinheiro, tá? Não é fácil. Se eu falar pra vocês que é fácil, não é. Isso aqui, galera, é declaração de investimentos. Declaração de investimento é tipo uma pós-graduação, sabe? Tem a graduação, que é a declaração normal, e tem a pós. A pós é a declaração de investimentos. É um processo, galera. É o que eu falo para os meus alunos já nas primeiras aulas. Não adianta você querer pular para investimentos sem entender o passo a passo de uma declaração tradicional. Você vai se perder. Porque a parte de investimentos é como se fosse uma pós-graduação. É a parte mais avançada. Você precisa de base para você conseguir chegar ali. É impossível de chegar? Claro que não. Eu ensino detalhes de como chegar. Mas o que eu vejo muitas vezes é a pessoa ela tem dificuldade com dependente, com alimentado, com algo do tipo, e ela já quer pular para investimentos de qualquer jeito. Ela não vai conseguir adaptar. Não vai, cara. E o que eu mostrei para vocês aqui é uma lógica. É matemática básica, se vocês pararem para ver. É mais ou é menos que o assunto? É matemática de ensino fundamental. É mais ou é menos? É mais que 20 mil? Então, tudo que eu vender é tributável. É menos que 20 mil? Então, tudo que eu vender é isento. É isso. É mais que 40 mil? Então, eu olho a segunda regra. Se for mais ou menos que 20, vai ser uma situação. É uma analogia entre 20 e 40. É mais ou menos. É só isso. Então, essa parte aqui, para quem está começando a estudar agora, quem está aí se adaptando com declaração, fica tranquilo. Esse é o topo, é para você finalizar com chave de ouro, entendeu? Eu só estou mostrando aqui para vocês porque foi a principal mudança. É a principal mudança, entendeu? Mas eu tenho vários alunos que não trabalham com investimentos, que não trabalham com investidores, decidiu não trabalhar. Eu tenho alunos que estão estudando aos poucos, investidores. Não é à toa que eu criei 19 aulas dentro do treinamento fechado, que é o de especialista, só para falar desse tema. Eu não falei aqui para vocês, mas eu sou ex-bancário. Eu trabalhei em tesouraria de banco, então eu sei como funciona por dentro de várias operações, eu ensino de uma forma diferente, por eu ser ex-bancário, né? Bancário de tesouraria e ex-contador de banco. Então fiquem tranquilos. Isso daqui é o topo do topo. É como se fosse a pós-graduação. Só tô falando porque vocês precisam saber, porque é uma alteração, tá? Só para vocês entenderem para fazer essa analogia para vocês, depois dessa parte aqui, já vai finalizar. Tem alguns detalhezinhos ali, mas vocês vão ver que vai ser bem rápido. Mas eu vou fixar aqui porque essa parte é importante, é muito importante. Presta bem atenção. Ó, presta bem atenção, tá? Já existia uma regra. Já existia. A regra dos 20 mil. O que dizia a regra dos 20 mil?
Se eu vendi até 20 mil reais, todo o lucro que eu tiver, não interessa quanto seja, é isento. Essa regra já existia. Então, por exemplo, eu vendi ações da Americanas, vendi 20 mil reais das ações da Americanas e ganhei 1 milhão de reais. Sei lá, pode acontecer. Agora não que tá desvalorizado, né? Mas vai que eu dei a sorte grande em alguma coisa. Eu tinha 20 mil. Eu esperei subir e ganhei na diferença 1 milhão de reais. Esses 1 milhão de reais, por eu ter vendido um valor até 20 mil reais, eles são isentos, porque eu tô dentro da regra dos 20 mil. O volume de venda. Vocês entenderam? É quanto que eu paguei. Paguei na ação, sei lá, 20 mil. Eu vendi até 20 mil. Qualquer lucro que eu tiver, pode ser 1 centavo, pode ser 2 reais, pode ser 10 reais, 1 milhão, todo o lucro que eu tiver é isento. Aí nós colocamos na ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Qualquer lucro, professor, qualquer lucro. Então a primeira coisa que você faz, soma as notas de corretagem, os comprovantes de investimento do cliente. Se você vê que faz parte de swing trade, né, compra e venda em dias diferentes, e na hora que você somou tudo, tá abaixo de 20 mil, qualquer lucro que ele tiver é isento, ele não vai pagar imposto de renda, porque ele vendeu até 20 mil. Não importa quanto ele vai ganhar, importa quanto ele vendeu. Essa regra já existia. Tá claro? Isso já existia. Já existia. O que a Receita Federal fez agora? Ela criou mais uma regra. Ela criou a regra dos 40 mil. Mais uma regra. Então, o que ela tá falando aqui? Fiz alienações, vendas em até 40 mil, eu não preciso entregar o imposto de renda se o lucro que eu tive, se é que eu tive lucro, que pode ser de R$1, 2, 3, se o lucro que eu tive for isento. Se o lucro que eu tive for tributável, que é o caso do day trade, que não tem essa dos 20 mil, de sei lá o que, day trade deu lucro, paga imposto, cara. É assim que funciona, não importa se é R$100, 200. Deu lucro, paga imposto. Pro day trade nada disso aqui serve, cara. Deu lucro, paga imposto. Então, se eu fiz uma venda em até 40 mil reais, não interessa o lucro que eu tive. A pergunta é, esse lucro ele é tributável ou não? Como que eu analiso se ele é tributável ou não? Eu analiso, primeiro, o tipo de operação que está sendo feita. Se for day trade, é tributável. Então já não entra, o cara já está obrigado a entregar o imposto. E se não foi day trade? E se foi operação normal? Compra e venda em dias diferentes. Eu preciso analisar a regra que já existia. Se o volume foi até 20, então tudo é isento. Se passou de 20, o que passar ali, tudo que passou é tributável. Aí eu sou obrigado a entregar o imposto. Essa é a analogia, entendeu? Então eles criaram mais uma regra. A regra dos 40. Isso fez com que muitas pessoas não tenham a obrigatoriedade de entregar a declaração. Porque investem pouco.